Como preparar um sarau de sucesso na sala de aula, na sua escola? Eu vou passar agora para você o passo a passo para você elaborar junto com seus alunos e também executar um sarau maravilhoso para deixar os seus alunos apaixonados pela poesia. E para quem não me conhece, eu sou professora de língua portuguesa, sou psicopedagoga, escritora, até hoje eu sou estudante, eu estudo uma ciência que se chama logosofia, e são mais de 30 anos colaborando para que os alunos possam ler e escrever cada vez melhor. Essa é a minha missão. Então hoje eu quero dividir com vocês um passo a passo que eu montei para chegar num sarau lá dentro da minha sala de aula, ter aquele sarau maravilhoso com muito sucesso e também depois ampliando esse sarau, fazendo um sarau para a escola toda, ou quem sabe até no teatro aí da sua cidade você também vai poder fazer, se você seguir o passo a passo que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Olha, gente, tem professor que acha que fazer sarau dá muito trabalho. Muito pelo contrário. Eu vou trazer para vocês aqui um plano de ação para que a gente possa envolver todos os alunos e que, distribuindo as tarefas entre todos, o professor vai achar tranquila a atividade, não vai ficar pesado para o professor e os alunos vão adorar, porque eles vão participar de forma ativa. Quando a gente colabora em alguma atividade, a gente se envolve muito mais naquela atividade, não é? Então, fica aqui comigo até o final para você comprovar como que pode ser leve para o professor elaborar junto com os alunos e também realizar, né, o sarau na sala de aula. Bem, o primeiro passo é levar o poema para a sala de aula, colocar o poema nas mãos dos alunos. E uma dinâmica que eu gosto muito assim de fazer, que dá muito bom resultado, é fazer vários papéis assim coloridos, bem bonitos mesmo, todos decorados, e em cada um deles colocar um poema muito especial. Por exemplo, se na sala de aula eu tenho 32 alunos, então eu vou ter 32 poemas diferentes. Coloco os alunos numa roda, posso fazer um semicírculo na sala de aula, então se tiver um espaço fora da sala de aula, melhor. Eu costumava muito ir para o pátio com os alunos, a gente fazia uma roda sentados ali e nós íamos ler os poemas. Então eu distribuía um poema para cada aluno e o aluno tinha um tempo ali para ler, absorver aquele poema. Eu batia palmas depois de um certo momento em que eu percebia que estava todo mundo já quietinho, porque tinha acabado de ler o poema, e a gente tinha um combinado. A cada palma que eu dava, eles passavam para frente o poema, para o lado direito ou esquerdo, tanto faz, né? Mas o interessante era que ao final da atividade, todos tinham lido ali, se eram 32 alunos, cada um tinha lido 32 poemas, praticamente um livro de poemas, não é isso? Então eu vou ler para vocês aqui algumas sugestões assim maravilhosas que eu acho que de cara assim já despertava neles o desejo de trabalhar com o poema. Veja esse aqui, que magnífico, gente, do Mário Quintana. Adoro Mário Quintana. Ele escreveu Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Veja esse outro poema do Ferreira Goulart. Barulho. Todo poema é feito de ar apenas. A mão do poeta não rasga a madeira, não fere o metal, a pedra, não tinge de azul os dedos quando escreve manhã, ou brisa, ou blusa de mulher. O poema é sem matéria palpável. Tudo que há nele é barulho, quando rumoreja ao sopro da leitura. Olha que poema lindo, gente! Poética, Cassiano Ricardo.
Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é o poeta? Um homem que trabalha o poema com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome, como qualquer outro homem. Esse outro poema é maravilhoso, vejam, sem título. Poesia é portal, refúgio. Poesia é quarto escuro. Poesia é esconderijo. Esconderijo secreto da alma. Poesia é libélula, garça distraída, nuvem arisca, pedra no caminho. Andarilho sem destino. Poesia é tudo isso que você está sentindo agora. Poesia é consolo, afago, abraço bem dado, beijo de amigo. Poesia é para você parar, pegar um papel, escrever qualquer coisa, se sentir melhor e seguir em frente. Poesia despressuriza. E esse outro aqui, gente, maravilhoso. A autoria dele é atribuída a Cora Coralina. Saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Gente, e assim, dessa forma, a gente pode colocar muitos e muitos poemas lindos, né? Tem muitos poemas lindos que a gente pode reunir para colocar nas mãos dos alunos e fazer essa rodinha de leitura. Uma outra coisa que a gente pode fazer depois da rodinha de leitura ou antes, a gente que é professor pode ler um poema antes de iniciar a aula. Os alunos vão adorar. Imagina começar a aula com um poema que traz uma mensagem positiva, uma mensagem de alegria, uma mensagem para colocar o alto astral dos alunos para cima. Isso faz diferença na aula e também vai trazendo ali para o aluno a sensibilidade, né? Vai despertando nele a sensibilidade para ele estar atento na leitura dos poemas. Bem, tendo essa rotina de todo dia começar a aula com um poema, uma outra coisa que eu faço, gente, é esse cartazinho aqui, olha. Cada louco com uma mania, uns com estresse e outros com poesia. E aí eu coloco lá na sala, em algum momento, eles copiam a frase no caderno, para a gente começar essa mania do poema. Em vez de estresse, quando estiver estressado, pega um poema para ler, para substituir o estresse pela poesia. Depois de levar a poesia para a sala de aula, conta-gotas, todos os dias uma poesia, um poema. Depois de fazer a roda de leitura com os alunos, de incentivá-los a ler livros de poesia, incentivá-los a pesquisar na internet os poemas sobre os temas que mais interessam a eles. E também fazer varal, viu, gente? Eu faço varal, a gente coloca cordinha, né, no corredor da escola ou então na sala de aula. Cada aluno ali na tarefa de casa, a tarefa vai ser ele escolher um poema que toca o coração, que toca a sensibilidade dele. E no outro dia, a apresentação da tarefa de casa é ler o poema para os colegas. E nesse movimento a gente vai fazendo um varal, montando um varal com a seleção dos poemas que os próprios alunos escolheram. Isso é muito importante, a gente ir observando, né, qual é o interesse deles, sobre quais temas que eles querem estar ali em contato durante a leitura de poesia. É muito interessante também fazer esses dois movimentos. A gente levar o elemento de valor, aquele poema que vai fazer a diferença na vida do aluno, mas também aceitar receber
aquilo que ele está trazendo como uma demanda, como uma necessidade naquele momento. Olha, até agora é só preâmbulo, né? A gente ainda não está falando de sarau propriamente dito, porque não dá para chegar de cara na sala de aula e falar assim, olha, nós vamos fazer um sarau, se a gente ainda não tem os alunos sensibilizados, adorando ali a poesia. Eles não vão gostar da poesia do dia para a noite. A gente precisa de fazer todo esse movimento para despertar essa sensibilidade neles. Olha uma coisa legal que eu fazia. Eu pegava um cartazinho também desse tipo aqui e colava em algum local da escola lá, sabe? Um local assim no pátio ou mais escondidinho perto da cantina. E geralmente eu escrevia algo do tipo, olha, eu vou ler esse aqui para vocês. Se você gosta de ler, um presente vai ganhar. Basta este poema arrancar, 3 pulinhos deve dar, antes de ir pegar o livro que em cima da mesa está. Pode ir lá, pois o livro está a lhe esperar. Julieta de Souza. Então, meus alunos já estavam acostumados. Eu vivia fazendo cartazinhos assim, surpresas. Então, eles sabiam que quem lesse esse poema aqui, arrancava o poema, saía correndo lá para a mesa onde era a minha mesa, na sala em que eu deveria estar, e pegava o livro que estava ali, era um presente para eles. Ou alguma outra coisa que eu deixava ali de presente. Às vezes eu fazia um marcador de livro com um poema bem bonito, coisas mais simples também. E assim, né, como a criatividade da gente vai sempre nos ajudando a incrementar esse tipo de atividade, eu ia dando vez a esse tipo de atividade que os alunos adoram também. Bem, gente, depois de estimular bastante esse contato dos alunos com os poemas, das diversas formas, né, que a nossa criatividade pode estar apontando que vai ser mais adequada ali para aquela sala, eu trazia para eles o desafio. Olha, gente, nós vamos fazer um dia de sarau. Trabalhava com eles qual que é o significado da palavra sarau. Vamos ver aqui na tela, olha, o que é um sarau? De acordo com a Enciclopédia de Significados, sarau é uma reunião normalmente noturna com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. A palavra sarau deriva do latim seranus, serum, termos que fazem referência ao entardecer ou ao pôr do sol. Por causa disso, virou costume realizar os saraus durante o fim da tarde ou noite. De acordo com a Wikipédia, um sarau é um evento cultural realizado geralmente em casas particulares, onde as pessoas se encontram para se expressar ou se manifestar artisticamente. Um sarau pode envolver dança, poesia, leitura de livros, música acústica e também outras formas de arte, como pintura, teatro e comidas típicas. O sarau literário é um dos tipos de saraus mais populares, promovidos por pessoas que apreciam a literatura e a poesia. Por norma, nesses saraus, as pessoas leem trechos de livros, recitam poesia. Nas escolas, quando não é possível realizar o sarau à noite, é possível criar um ambiente escurecido, com luzes fracas simulando o início da noite. Esse tipo de evento era muito comum durante o século XIX. Depois de trabalhar essa palavra, eu levava para eles vídeos também de alguns autores famosos declamando poemas de escritores famosos, ou alguns em que a gente vê aí na internet que tem até o próprio autor declamando o seu próprio poema, não é isso? Então, depois disso, eu trazia para eles um desafio assim, olha, nós vamos montar um sarau, nós vamos fazer toda a organização de um sarau e eu sei que vai estar cheio de gente com vergonha, porque é o que vai acontecer na sala de aula. Muitos alunos, eu tenho vergonha, eu não vou ler na frente, eu não vou decorar esse poema para ler lá na frente. Então, eu trazia como uma forma de desafio, né? Num primeiro momento, gente, eu observava com eles o que é que eles gostariam de contrapartida ali para fazer aquele sarau. Alguns pontos, né, no boletim, a gente combinava. O mais importante e valioso que eu trazia para eles é que eles iam poder superar suas dificuldades. A superação, que era o grande objetivo do sarau. Trabalhar a poesia, sensibilizá-los, mas que cada um
se superasse naquela atividade. Então eu trazia para eles em branco primeiro uma fichinha assim, olha, para pensar no sarau, o que eu superei? Durante toda a atividade ele ia ter que observar o que ele ia superar durante o sarau. Como que eu superei? E por que eu superei? Então eu já sabia, né? A gente já sabe, a gente que é professor, que um sarau vai trazer ali para os alunos um grande desafio, que é enfrentar o colega, enfrentar o público, falar em voz alta, falar em pé na frente de todos. Então eu já trazia esse desafio para eles, né? Que seria ali uma superação de algo que ele precisasse superar, como por exemplo a timidez e outras dificuldades que eles mesmos apontavam. É claro que alguns alunos vão ter resistência, eles vão falar, eu não vou lá na frente ler, não é isso? Então eu trazia para eles uma tabelinha, gente, para fazer a equipe da preparação do sarau. Todo mundo ia participar, mas não precisava ser todo mundo lá na frente declamando poema. Para quê? Para que nas primeiras vezes ninguém se sentisse tão pressionado, para que pudesse fluir ali a vontade de participar. Então eu fazia uma equipe de preparação, vou trazer para vocês aqui uma que eu fiz. Olha só, eu fiz a equipe de preparação. Então tinha lá, quem vai trazer as lanternas? Por que lanternas, gente? Porque todo sarau a gente colocava jornal nos vidros da sala de aula para ficar escuro, para virar noite dentro da sala. Mas ficava muito escuro, então a gente tinha que iluminar com essa luz artificial. No início, sabe, gente, eu levava velas. Sempre levei velas e tudo, achava maravilhoso. Mas a partir da minha prática, à medida que eu fui também evoluindo na construção com os alunos de toda a organização do sarau, eu fui descobrindo junto com eles, porque eles iam trazendo as alternativas para mim, que a gente tinha outros recursos, como por exemplo lanternas. Teve um ano que foi celular, eles levavam celular, colocavam copo no celular, fazia projeções, ficava lindo. Então pode ser lanterna, pode ser celular, né? Trazer celular. E claro, não é só levar o celular no dia, ver a disposição, onde que vai ficar aquele celular ou aquela lanterna, como que vai ser aquela iluminação, ele teria que ter um projeto ali de iluminação para o sarau. Então eu fazia ali, quais os alunos que querem ficar com essa parte no sarau? Uma outra equipe ia colaborar sendo DJ. Bom, DJ, né, num sarau, como que é que isso acontece? Geralmente, o que eu propunha para eles? Nós vamos escolher músicas clássicas, instrumentais, bem calmas, bem tranquilas, para ser o fundo musical do sarau, para ficar ali baixinho, enquanto tem a troca ali de alunos, enquanto um senta e outro levanta, todo mundo pode apreciar aquela música. E outro motivo é que ficava ali de fundo com a voz do aluno para gerar ali uma mistura de poesias. A poesia do poema junto com a poesia da música clássica, não é? Então, esses alunos dessa equipe precisariam fazer toda a seleção da música, ver como que eles levariam, que tipo de aparelho que seria necessário, olhar tomadas na sala de aula, se organizar. Bem, outra equipe ia marcar o chão, onde cada aluno ia ficar sentado. A gente, geralmente, viu, gente, no sarau que eu realizo, a gente tira todas as carteiras da sala. Isso é combinado com a direção. Olha, tal dia é o dia do sarau. Então, nós vamos tirar todas as carteiras e não vai ter nada dentro da sala, a não ser os enfeites que os alunos queiram levar, porque seria todo mundo sentado no chão ali da sala. E, para isso, teria ali a equipe que ia marcar o chão, onde que cada um vai sentar, pode ser marcado de giz, pode ser com fita crepe, funciona muito bem, fica muito legal, tá? Porque não apaga, não é isso? E também marcar ali onde seria o palco, porque o palco vai ser só marcado no chão mesmo. Eu também criava a equipe de decoração. Na verdade, gente, olha, nesse planejamento aqui que eu estou lendo para vocês, eu tinha criado 4 equipes de decoração. Era mandalas. Os alunos tinham
colorido mandala, enfeitado mandala. Então teve uma equipe que pregou essas mandalas atrás de CDs e criou ali móveis ali dentro da sala de aula com essas mandalas que os alunos criaram. Então essa primeira equipe de decoração, ela era escolhida assim, aqueles alunos, né, que gostam muito de arte, de coisa colorida, de incrementar ali o ambiente, eles adoram participar disso. Uma segunda equipe de decoração ia cuidar só do quadro da sala de aula. Como que esse quadro ia ficar? Eles iam planejar, trazer o planejamento para mim, eu ia aprovar ou não, e depois eles executavam no dia. Outra equipe de decoração ia decorar a entrada, porque decorava lá dentro da sala de aula, mas também a entrada, a porta. Eles adoravam fazer tirinhas de papel na porta, assim, para quando um colega passasse, ele passar ali no meio daquelas tirinhas de papéis. E eles decoravam ali com algum tapete, com flores do lado de fora, colocavam cartaz dizendo que era sarau. Muito bacana, essa equipe também trabalha-se muito bonito. E uma outra equipe de decoração, a quarta equipe, que era o ventilador. Na sala de aula tinha um ventilador. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas depois que os alunos começaram a colaborar, muitas ideias foram surgindo que eu jamais tinha pensado. Então teve um aluno que falou assim, vamos fazer a equipe de decoração do ventilador. Eu falei, mas como assim? A gente vai picar muitos papeizinhos e nós vamos arrumar um jeitinho de colar lá uma caixinha em cima, na parte de cima do ventilador. Quando começar o sarau, a gente liga o ventilador e os papeizinhos vão voar pela sala. E ficou lindo, eles fizeram a caixinha de papel e colaram ali com uma fita crepezinha, não estragou o ventilador, encheram de papelzinho picado e foi muito bacana. É claro que eles tiveram que usar a escada, né, gente? E isso aí com a minha supervisão na hora de usar a escada. E eram alunos um pouco maiores também. Olha, e eu esqueci até de uma outra equipe de decoração. Era a decoração da mesa. Tinha duas alunas também que iam decorar a mesa do professor. Que a mesa do professor ficava lá para colocar um jarro de flores, um forro, ou o que mais a gente quisesse enfeitar ali a sala. Bem, além dessas equipes, gente, tinha também a equipe de recepção. Era aquela equipe que ia se preparar para no dia do sarau receber as visitas. A gente geralmente convidava visitas para o sarau. A diretora, outros professores. Já aconteceu da gente convidar outras salas, como tirava todas as cadeiras da sala de aula. Era possível acomodar uma outra turma ali sentada no chão. E também a gente convidava, às vezes, alguma pessoa da comunidade, sabe? Já teve vezes da gente convidar os pais dos alunos. Então, a equipe da recepção preparava um cartãozinho com um poema pequenininho ali, uma florzinha, um bombonzinho, alguma coisa, e oferecia tanto para as visitas como para os próprios alunos que eram os participantes do sarau. Na hora que eles iam entrar para o sarau, tínhamos também a equipe dos jornalistas, viu, gente? Isso mesmo, tinha os jornalistas. O que esses alunos faziam? Entrevistavam os colegas, né? E aí, como que você está se preparando para ler o poema? Está difícil? Eles também faziam as notícias, né? Acho que eu tenho uma notícia aqui, deixa eu ver. Olha aqui, tem uma notícia aqui, ó. Muitos podem mais do que um. Essa é uma frase da pedagogia logosófica que eu tinha levado para eles. Aí eles colocaram a frase e a jornalista escreveu: todos unindo sua força para termos um ótimo sarau, um ótimo dia. Todos estão ajudando e cooperando. Olha só o que os jornalistas fizeram uma vez. Extra, extra! Os preparativos para o sarau, que acontecerá dia 5 de outubro, estão a todo vapor. Todos treinando seus poemas, colorindo mandalas para contribuir na decoração do sarau. Todos trabalhando em equipe e experimentando a força do conjunto para o grande dia. Faltam 3 dias, jornal do 6º ano. Olha que gracinha, gente, que amor. E aí colavam no mural lá da escola. Então sempre tinha uma notícia de que anunciando como estavam sendo os preparativos do sarau.
Isso ia estimulando muito os alunos, sabe, gente? Às vezes, algum aluno que não se propunha a falar o poema, a declamar o poema lá no dia, acabava, no meio de todos esses preparativos, acabava se envolvendo, se estimulando. É muito bacana. Nossa, se você experimentar, acho que você vai ficar muito feliz com o envolvimento dos alunos. E uma outra equipe era a equipe dos fiscais. Por que os fiscais? No dia do sarau, na hora do evento, os fiscais ficavam em lugares diferentes da sala, né? Um em cada canto, um no meio, um perto da porta. Eles estavam encarregados de observar se todos os colegas estavam cumprindo com os combinados que nós iríamos fazer para aquele momento, para o grande momento. A gente fazia combinados para o grande momento. Enquanto alguém está lá na frente, ninguém vai falar. O respeito para ouvir. Enquanto o colega lê um poema, se ele errar, silêncio. Todo mundo vai fazer silêncio para dar para ele a chance de ler novamente ou de declamar, né, se tiver decorado o poema. Então, essa equipe de fiscal trazia para mim, né, os detalhes que eles observavam nos colegas. É claro, gente, que eu, como professora, não ia conseguir observar tudo. E é claro também que para essa equipe, os alunos eram escolhidos assim com muito carinho, aqueles alunos mais responsáveis, que davam um exemplo, né? Eu até explicava para eles, se você não dá o exemplo, você não pode ser um fiscal. Então, é muito interessante também essa equipe. Outra equipe era a equipe artística. Gente, a equipe artística era uma equipe muito especial, porque no nosso sarau, a gente não apresentava só os poemas. A gente também dava a oportunidade para os alunos apresentarem suas habilidades artísticas. Então, por exemplo, um aluno que toca violão, ele poderia tocar ali, era só ele se inscrever nessa equipe artística. Algum aluno que gosta muito de dançar, ele poderia apresentar uma dança ali no dia do sarau. E assim por diante, né, nas diversas modalidades artísticas. Então, a gente abria esse espaço para dar aquela incrementada também no sarau. Outra equipe era os organizadores da montagem. Seriam aqueles alunos, né? Geralmente eu escolhia os mais fortes, para tirar todas as carteiras da sala, já ter combinado com a diretora onde que iam deixar as carteiras de forma bem organizada, né? Certificar se não precisava dar uma varrida ali na sala, e observar, coordenar toda a montagem, verificar se tudo estava tendo o andamento da forma como a gente havia combinado anteriormente. Uma outra equipe da desmontagem, aquela equipe que assim que o sarau terminasse, ela entraria em cena para sair desmontando tudo com organização, tendo levado caixas para guardar o que estava lá na sala, né, de forma organizada. E um detalhe importante, tudo que era levado de enfeite, a gente colocava com fita crepe embaixo no objeto o nome da pessoa. Por exemplo, uma lanterna, a gente colocava ali, João. Então, se a lanterna era do João, tinha ali a fita crepe especificando o nome dele, porque na hora da desmontagem ficava fácil também para essa equipe sair devolvendo os objetos ali que precisavam ser devolvidos. E eles recolocavam as carteiras também no lugar e assim ficava leve para mim que sou professora, sabe, gente? E mais, e tinha a equipe finalizadora que chegava depois da desmontagem para passar os olhos e ver se não precisava de algum detalhe para ser organizado ali na sala, para que a gente entregasse a sala do jeito que a gente recebeu no início, antes do sarau acontecer. E a equipe de desmontagem também tinha ali os seus colaboradores que iam limpar a sala, varrer e cuidar ali da limpeza, tirar, né, o jornal, se a gente tivesse colado jornal nas janelas. Já aconteceu de ter sala de aula em que tinha blackout, aí não precisava colocar o jornal. Mas eu já também fiz sarau onde não tinha blackout, então a solução que a gente encontrava era colar o jornal nos vidros da janela. E depois de toda essa divisão de tarefas, gente, eu dava ali como dever de casa por uma semana treinar o poema. Treinar o poema que ele ia apresentar no dia. A primeira vez, eu sempre permitia que eles levassem o papel e, se quisessem, na hora poderiam ler.
Poderia colocar o papel dentro do bolso, na hora se esquecesse, poderia tirar e poderia ler. Porque as primeiras vezes, para a gente apresentar um sarau, bate a insegurança e a gente precisa superar a insegurança, não é? E como que a gente vai superar? A gente tem que confiar na professora, que se eu errar, ela vai compreender e vai me dar uma nova chance, confiar nos meus colegas. Então, isso é um trabalho maravilhoso que vai muito além do trabalho com gênero literário chamado poema, gente. É um trabalho de respeito entre os colegas, um trabalho como trabalhar em equipe, como se motivar para uma determinada atividade. São tantos aspectos envolvidos que eu acho que eu não consigo citar todos agora, né? Mas eu consigo ler para vocês alguns resultados. Olha só. Depois do sarau, eles preenchiam as fichinhas, né? O que superei? Eu superei o medo e a vergonha. Olha o outro, o medo e a vergonha de novo. E assim, gente, a maioria aqui, olha, o medo e a vergonha. Um aqui colocou, eu superei o medo e a falta de coragem, né? Que é muito parecido. Como superei isso? Sabendo que se não enfrentar o medo e a falta de coragem, não declamaria o poema e iria perder pontos. Como superei? Enfrentando ele com coragem e determinação. Como eu superei? Usando a decisão e a coragem. E eu antes tinha medo, vergonha. Agora, quando vou fazer outro, não tenho medo. Tem que ter a primeira vez, né, gente? Como superei? Criando coragem e tentando vencer o medo. Como eu superei? Tendo coragem ao ver os erros das outras pessoas serem respeitados. Olha! Como eu superei? Tendo coragem e sabendo que errar é humano. Como eu superei? Vencendo o medo e derrotando a vergonha. Como eu superei? Sabendo que se eu errasse não ia ter problema, pois alguns outros também erram. Gente, aqui foi feito um trabalho sobre o que é o erro. Né? O que é o erro e como é que eu vou me posicionar diante do meu erro? Tentando de novo. O que tem errar? E como é que eu vou me posicionar diante do erro do outro? Com respeito. Lembrando que eu também não sou perfeita, não. Que eu também erro. E por isso é que eu vou respeitar o erro do outro. Então, olha que trabalho muito além do trabalho do gênero literário poema, não é? Ó, por que eu superei? Outras respostas deles. Por que eu superei? Porque eu vi as pessoas falando dos poemas e fiquei sem medo. Porque eu sabia que se eu fosse lá na frente e tivesse errado, não teria problema, pois errar é humano e se nós erramos, e se nós não erramos, não aprendemos. Porque eu tive coragem, porque vi que errar é humano e todo mundo erra, porque na vida precisamos superar desafios. Superei porque tirei o medo de mim e mandei ele embora. Porque não quero viver com medo e com vergonha para sempre. Olha, não quero viver com medo e com vergonha para sempre. Por que eu superei? Porque eu quis ser forte e valente e enfrentar a fera da vergonha e o medo dentro de mim. Olha, gente, isso aqui é uma amostra, claro, né? Lembrando, gente, que eu, enquanto professora, é claro que eu também tinha que declamar um poema, não é? Então, vou até deixar aqui na descrição um link em que eu estou participando de um sarau na sala de aula com os meus alunos e eu estou declamando um poema que eu mesma escrevi. Esse primeiro sarau que a gente realiza, né, no início do ano com os alunos, lá para o mês de maio, junho, é um sarau que a gente pode escolher poemas de autores renomados, poemas de autores bem famosos, para eles ficarem bem estimulados. Olha, gente, ao longo do ano, né, depois que eles já estavam acostumados, eu geralmente levava poemas dos autores mais próximos, autores da terra. Aqui na minha cidade tem muito poeta, e a gente levava esses poemas desses autores e conseguia até convidar o poeta para estar lá presente no dia e ouvir os alunos declamando seus poemas. E por último, ao final do ano, o último grande sarau, eu fazia o sarau, cada aluno declamando o seu próprio poema, porque um trabalho como esse, o sarau da sala de aula, na escola,
estimula muito a leitura, né, da poesia, do poema, e vai também estimular a produção de poema. É claro que eu trabalhei muitas outras atividades para fazer a produção de poema com eles na sala de aula, gente. E eles adoravam. Aqui no canal tem muita atividade, muita aula para você saber técnicas de como escrever um poema. Pode aí pesquisar aí no nosso canal que você vai encontrar a playlist lá, como escrever poema. E tem muitas dicas minhas lá de como escrever poema. Gente, eu esqueci de um detalhe importantíssimo que eu não podia esquecer. Voltei aqui e liguei a câmera de novo para te contar. A gente pode também escolher um poema para declamar de forma coletiva, isso mesmo, para que todos declamem juntos, fica muito bonito. Olha, eu recomendo, para começar, Canção do Exílio ou então Trem de Ferro. São poemas que já têm uma sonoridade muito bacana, igual o Trem de Ferro a gente pode decorar com os alunos, imitando o próprio barulho, o próprio ritmo da Maria Fumaça, enquanto vai lendo o poema. Eles amam, adoram. E isso colabora, isso favorece muito para que eles consigam depois declamar o seu poema de forma individual. Durante todos esses preparativos para o sarau, eu enfocava o gênero literário poema, não é isso? O poema era o grande astro ali que a gente estava enfocando. Mas eu trabalhava também outros gêneros literários. Trouxe aqui para vocês para ler da aluna Maria Clara Xavier, uma receita que ela escreveu. Uma receita sobre como fazer um sarau de sucesso. Eu tinha que trazer, não é? O título desse vídeo, dessa aula, é Sarau de Sucesso. Então eu tinha que trazer essa receita. Gente, olha. Ingredientes: 1 kg de silêncio, 7 colheres de ensaio, 5 pitadas de criatividade, 2 colheres de concentração, 1 pote de respeito ao seu colega, 10 colheres de decorações, um autor para declamar os seus poemas, 3 xícaras de chá de preparação, 15 colheres de funções. Modo de preparo: faça 7 colheres de ensaio com antecedência. Tenha criatividade e faça 5 grandes obras para o sarau. Decorações, cartõezinhos. Pegue vários poemas de um autor e tenha concentração para declamar. Tenha muita preparação para que dê tudo certo. Tenha respeito ao colega quando ele for declamar. Seja silencioso e não ria. Para cada participante, dê uma função. Rende um sarau cheio de emoção. Que fofura, né, gente? E, claro, não pode faltar o ensaio na sala de aula, gente. Eu sempre dava ali no finalzinho da aula, combinava com eles, olha, se a gente cumprir todo o nosso plano aqui, ó, nosso planejamento, nós vamos ter 5, 10, 15 minutos de ensaio no final da aula, dependendo do tempo que a gente gastar para fazer o nosso planejamento. Era muito bacana, sabe? Porque eles ficavam bem estimulados e rendiam mais ali para aquele planejamento ser cumprido em menos tempo e sobrar mais tempo para eles ensaiarem. Então, eu utilizava várias técnicas para eles ensaiarem. No primeiro dia, cada um ficava lendo seu poema em silêncio para tentar criar na mente ali as imagens que o poema sugere. Depois, no outro dia, eles podiam treinar em dupla. Geralmente eu colocava as duplas mais afins para que a vergonha, né, fosse ali trabalhada de uma forma mais amena. A afinidade vai colaborar nisso. Depois colocava ali em grupo de 3 ou 5 e depois que eles tivessem treinado um tempo ali, né, vários dias, a gente fazia um grande ensaio na sala de aula, cada hora um indo lá na frente, inclusive eu errando. E aí, a hora que eu errava, eu olhava para eles e perguntava, vão rir de mim? Vão me respeitar? E ali, nesse ensaio, na sala de aula, onde cada um ia ali na frente para tentar declamar o seu poema, ou ler, né? Nas primeiras vezes, somente a leitura com uma ótima entonação já é uma grande superação. Então, nesses ensaios, eram trabalhados muito esse respeito ao colega, o respeito ao erro do outro, porque eu não sou perfeita e porque eu também erro.
E porque eu também quero respeito, não é? Quando eu errar ou quando aquilo que eu fizer não tiver sido perfeito. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não faz as coisas perfeitas. Então, essa noção de respeito, de respeitar o outro, que eu também não sou perfeita, ela é uma grande luz para que o nosso sarau tenha muito sucesso. E para finalizar, então, eu vou ler para vocês um poema escrito quando passou o sarau, tá bom? Porque a hora que passa o sarau também aproveita ali para produção de textos. Então, primeiro poema, do Richard Santos Neves. Sarau. Fui no sarau e falei meu poema de uma forma genial. A Mara chorou de tanta emoção, quase desmaiou. Sexta-feira foi um grande dia de emoção e muita alegria. Mara era a diretora da nossa escola, viu? E um texto também, gente, um relato de experiência, né, que o aluno vem contando aqui, o aluno Paulo Giovanni. Ele traz um relato de experiência de como que foi o sarau para ele. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. Depois de toda atividade grande, assim, né, o aluno trazer esse relato de experiência para que ele mesmo guarde, assim, com mais consciência, aquilo que ele experimentou. Então, vamos lá. Sarau. Uma experiência única na vida de uma pessoa, pois nenhum sarau é igual ao outro. Essa experiência nos deixa tremendo, com frio na barriga e até com gagueira. Mas é uma coisa muito boa. Você se enche de coragem, vai lá na frente de todos e faz o que foi fazer. E depois você fica louco para que te chamem para declamar o poema novamente. Eu nunca havia feito um sarau antes, mas agora tenho a experiência de 5 saraus. 2 importantíssimos e 3 mais simples. Minha professora de português nos inspira muito. Ela até traz escritores na minha escola. Aí preparamos o sarau com poemas de escritor e eles adoram. Bem, gente, esse aluno aqui está se referindo a sarau, que foi muito importante, e outro mais simples, não é? Porque os primeiros a gente faz mais simples, para que os alunos vão ali pegando um jeito, né, de cada equipe, assim, se organizar. E depois, quando eles já estão assim mais aptos, né, mais treinados, já viveram a experiência, a gente começa a convidar pessoas importantes da comunidade para participar do sarau. E vira um grande evento na escola. Bem, os aspectos mais relevantes são esses, tem muitos outros detalhes. Se você tiver alguma dica aí que pode favorecer para que o professor faça um sarau de sucesso na sala de aula, deixa aqui nos comentários para favorecer, né, gente, a poesia, para que a poesia possa penetrar cada vez mais na escola, para que a gente leve sensibilidade, para que a gente toque a sensibilidade dos alunos e para que a gente consiga despertar nos alunos essa vontade de superar as suas dificuldades e também despertar o gosto pela leitura, é claro, né, gente? Por hoje é isso. Beijinhos!